Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ari, sou assessor técnico do COSEMES, certo? Nós estamos só aguardando o professor Samuel, certo? Que é que vai lecionar hoje a, essa oficina de hoje, né? Que vai falar sobre atividade prática e orientações e troca de leitura, certo? Vamos só aguardar aqui mais uns 10 minutinhos, tá bom? E aí a gente inicia nossa oficina. Boa tarde.
Olá, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde, professor. Estamos ouvindo, sim. Tudo bem? Que coisa boa. Tudo ótimo. Professor, já lhe passei a questão dos trabalhos. Vamos iniciar. Já temos aqui 28 participantes, né? Mas eles vão entrando aos poucos. Hoje a gente vai trabalhar a oficina de atividade prática, né? Apresentações e Sim, troca de leitura, né? Bem-vindo, professor Samuel. Obrigado aí pelo seu tempo obrigado. disponibilizado para lecionar nossa oficina. Hoje, meu nome é Ari, eu sou assessor técnico do COSEMES, faço parte da comissão, a comissão organizadora da Mostra Ceará, que tem SUS, tá bom? E aí, eu passo a palavra para o senhor, e aí a gente fica com aquela mesma pactuação de tirar as dúvidas durante, né, a apresentação do senhor. Quem precisar pode interromper ou falar no chat, que a gente vai tirando as dúvidas, principalmente no chat, tá bom? Tudo bem, então. Pois obrigado, Ari. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo momento. É, Hoje a gente pensou numa atividade mais prática e eu tive a preocupação de trabalhar um pouquinho a realidade de vocês, a partir do tema que já foi discutido. A gente está materializando toda a questão da produção de vocês, né? Então, antes de eu iniciar aqui a compartilhar, porque hoje é mais realmente uma problematização do que já foi construído. Eu gostaria de saber se alguém já teve a iniciativa de começar a escrever o resumo e contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência dessa escrita. Aí eu vou passar para vocês e depois eu volto na fala novamente. Alguém gostaria de compartilhar? Que já escreveu ou está escrevendo? Esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas. Vocês podem falar no microfone. Tem a Juliana, Juliana, que já levantou a mão. pronto. Juliana, você já pode se colocar, viu? Por enquanto, as outras pessoas vão levantando a mão, tá bom? Eu vou aproveitar aqui essa tutoria. Oi, Samuel, Aproveita tudo que está bom? gratuito hoje. Tudo bem, Ju? Hoje tá de graça, né? Samuel, eu estava pensando aqui no que a gente pode, sobre o que a gente pode escrever. Eu estou no programa Saúde na Escola de Calcaia agora e eu estava vendo, lembrando de um trabalho que eu fiz em 2019. Avaliação e percepção dos profissionais sobre o programa Saúde na Escola. Foi um Forms, foi um questionário. Ele foi o produto de uma especialização em saúde coletiva com ênfase em avaliação e monitoramento que eu fiz na Federal da Bahia. E aí eu tinha pensado em replicar esse formulário, não sei, esse trabalho. A gente replicaria agora, já que é algo que é tranquilo de fazer, disparar com os profissionais do município, avaliar, né, os resultados. E não sei se a gente faria um comparativo ou só replicava o instrumento. O que é que tu acha? Tem. Só para poder, tu só repete qual seria o objetivo do estudo, para eu poder anotar aqui no Word? Entender a avaliação, o que é que as pessoas entendem, né, sobre o programa Saúde na Escola e saber o que elas acham sobre o programa. Aí as Uhum, perguntas seriam em torno do: você sabe o que é o PSE? Você já realizou alguma ação de promoção de saúde nas escolas do seu território? Você conhece as escolas aderidas, do seu território? Qual o impacto uhum, que você acha que uma ação de promoção de saúde voltada para alunos causaria, entendeu? Seria mais ou menos isso, assim, uhum. as questões no Tudo formulário. entendi. Ó, pessoal, o que a Ju está trazendo realmente é algo que é palpável da gente colocar aqui na escrita. Eu coloquei mais a questão da compreensão da avaliação do PSE. O que é que a gente precisa tomar cuidado? Porque, como eu falei na aula anterior, é uma linha muito tênue entre o relato de experiência, o relatar aquela experiência, e entrar para uma pesquisa científica que eu preciso aí do CEP.
né? Então, principalmente do comitê de ética. Nesse caso da Juliana, o que é que ela pode fazer? Ela pode aplicar, ela pode entender como é que está sendo essa compreensão, essa percepção desses usuários, e aí, mas só que ela vai escrever a partir da experiência dela, enquanto pessoa que trabalha no PSE. Então, ela vai relatar, ela vai introduzir o programa Saúde na Escola, os avanços que o programa Saúde na Escola teve nos últimos anos, como tem sido essa articulação, e aí ali no método e no resultado ela vai explicar o quê? Que averigou dentro daquele cenário que ela está inserida com os profissionais, né? É como é essa compreensão. E aí, quando ela relatar, ela tomar cuidado para não relatar a fala do profissional. Ela vai avaliar a fala dela enquanto interpretação. Vocês estão conseguindo perceber? Para a gente não se configurar o quê? Aqui é uma pesquisa original, porque o dela já dá para caminhar para uma pesquisa original e um relato de experiência. Então tem que tomar esse cuidado. Ju, eu acredito que dá sim para você fazer essa construção de forma muito tranquila, mas só toma cuidado na hora dessa transcrição, principalmente do resultado. Você não vai transcrever o que é a fala do profissional, e se é a sua percepção a partir do que você aplicou, né? Temos mais alguém na fila? Basta o primeiro, depois o pessoal se estimula. Nutri, Larissa, Consegue me ouvir? sim. Professor, eu tenho aqui em Janeiro, eu sou nutricionista aqui da Saúde General Sampaio e já cheguei a fazer uma pesquisa aqui em General, que na verdade foi o que deu, foi um projeto, né, feito com crianças, um projeto de terapia alimentar, que eu diria que é inovador, até porque no SUS não tem essa opção de terapia alimentar. E eu tenho duas perguntas. A primeira, esse estudo, né, já não é o primeiro, não é a primeira experiência, não é o primeiro congresso, vamos dizer assim, que eu vou estar compartilhando essa pesquisa, certo? Esse relato de experiência, na forma de relato de experiência. Ano Uhum. passado eu já levei esse projeto, né? Já fiz no formato de relato de experiência para Brasília, mas foi para um congresso do meu conselho, né, de nutrição. E eu posso reutilizar esse relato, agregando as informações que o senhor trouxe, né, de reflexões, mudando o título, mudando um pouco a escrita, ou ficaria, né, teria esse risco de ser uma pesquisa duplicata. Aí a minha segunda dúvida que foi até um dos questionamentos no dia que eu levei essa pesquisa, não, esse relato de experiência desse projeto que foi executado, que esse projeto ele foi feito com crianças, né? Não passou por comitê de ética, mas nós tivemos ali o aceite dos pais através de um termo que nós mesmos fizemos, né? Porque por Uhum. serem crianças de menores provavelmente a gente teria que usar a imagem, mesmo que borrada, mas a gente teve que pedir a autorização, né? O aceite desses pais. Então a gente tem o aceite desses pais. Foi um projeto executado com crianças, né, na atenção básica, no caso aqui no SUS, e lá no dia, né, que eu levei esse relato de experiência, fiquei em dúvida porque um dos jurados perguntou se eu estava se o objetivo ali do meu estudo era relatar a experiência ou era relatar, no caso, relatar não, ou era o objetivo geral do que eu estava pretendendo alcançar no projeto, porque o projeto era justamente é, ofertar, né, terapia alimentar para crianças com Uhum. seletividade alimentar da atenção básica, né? Então, Uhum. ele meio que ficou assim, não, qual é o objetivo geral desse seu relato? Durante a sua escrita, você tem que dizer que o objetivo é relatar a experiência do projeto e não o objetivo que você estava alcançando, porque ficou meio que um choque com os resultados, né? Quais eram os Uhum. resultados que eu esperava alcançar e eu fiquei sem entender, né, que resultados, que eu tenho que responder o objetivo geral.
que resultado, de que forma eu tinha que colocar esses resultados em xeque, certo? Se era respondendo o relato, né, que era relatar a experiência, como foi a experiência nos resultados, ou, né, falar, trazer dados que as crianças, a maioria das crianças aceitaram, não aceitaram a alimentação, a culinária que foi ofertada, mais ou menos dessa forma. Eu tenho essa dúvida quanto a essa questão, né, de trazer esse relato de experiência. E sobre trazer dados, né? Até porque na sua última aula o senhor trouxe muito essa questão do relato de experiência. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é todo projeto que você faz, você tem que fazer uma avaliação, né? De certa forma, você obtém dados sobre aquela pesquisa e de que forma o COSENS, né, ele aceita esse tipo de dado. Quando é feito através de uma enquete, através ali de uma conversa mesmo, uma anamnese inicial que a gente faz quando vai receber esse paciente, porque em geral que a gente está pretendendo levar mais de um trabalho, certo? E um deles foi uma pesquisa, né? O outro foi uma pesquisa que a gente fez com trabalhadores da saúde, né? Uma pesquisa assim bem rápida. Onde é que você está sentindo dor? Com que você trabalha? Você é casado? Você é solteiro? Foi dados assim bem geral. E a experiência foi promover PICs, né, as PICs, o projeto das PICs para esses trabalhadores. E esse trabalho ele Uhum. já foi apresentado em um outro congresso, só que através de dados. O objetivo ali foi mostrar os dados. Aí eu queria que o senhor trouxesse esclarecesse essa dúvida, né, de qual é o objetivo geral, né? Acredito que essa resposta vai servir para todos nós, Uhum. de que forma a gente tem que colocar um objetivo geral, né? Independentemente de qual trabalho a gente for fazer, no meu caso vai ser relato de experiência, queria mostrar mesmo o que em geral a gente está fazendo, e de que forma eu coloco isso nos resultados, já que os resultados eu tenho que responder o que eu coloco ali no relato de experiência. Então, eu não consigo visualizar um resultado para responder o relato de experiência, mais ou menos assim. Entendi. Obrigado pela pergunta, Larissa. Eu fiz aqui algumas anotações e aí eu vou falar sobre o objetivo geral daqui a pouco, mas primeiramente responder tua primeira pergunta em relação se pode ou não pode você submeter o mesmo trabalho, vamos dizer assim, na mesma temática do que já foi apresentado. No Brasil, a gente tem uma grande experiência com a questão dos estudos que eles vão dando continuidade, né? Muitas das vezes o que a gente traz para um determinado evento, ele acaba sendo um retrato ali da atualidade, principalmente quando eu penso em relato de experiência. Eu não posso pensar que a experiência que você teve no ano passado, lá no seu cenário, ela está sendo posta da mesma forma esse ano, mesmo que seja o mesmo assunto. Então, eu posso trabalhar, exemplo, que você citou aqui, a PIX. Eu posso trabalhar uma prática integrativa em 2025 e eu posso aplicar a mesma atividade agora em 2026 e ter uma outra percepção daquele meu cenário, né? Então, você pode, sim, isso aí não dá conflito de interesse e não é uma publicação duplicada, haja visto que você está trazendo outros resultados no mesmo cenário. E aí, talvez, num próximo evento, você, inclusive, pode fazer aí o comparativo do que foi 2025, exemplo, e comparando 2026. O porquê que aqui, e aí eu vou trazer um pouquinho para cá. O porquê que aqui a gente focou muito nessa questão do relato de experiência. Porque a partir do momento que você faz uma pesquisa e que essa pesquisa ela vai gerar ali uma coleta, mesmo que seja uma coleta sociodemográfica, que foi isso que você nos apresentou, né? Vai pegar peso, idade, quem é o sujeito, você já está informando que está fazendo uma coleta de dados. No relato de experiência, eu não preciso saber quem é esse meu indivíduo. Eu não preciso saber as características sociodemográficas. Eu posso eliminar todas essas informações dizendo que foram usuários atendidos na unidade lá de Senador Pompeu. Você consegue perceber
a diferença entre eu identificar e eu conseguir proteger esse sujeito. E muito isso acontece, isso principalmente quando é crianças, né? Mesmo você dizendo, Samuel, eu tenho o termo de assentimento, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, e provavelmente o termo de consentimento dos pais. É, na prática, era para você tramitar isso dentro de um comitê de ética. E aí foge um pouquinho do nosso cenário para o que nós queremos agora, inclusive dessa viabilidade de ter mais pessoas escrevendo para poder submeter. Então, o que é que eu sugiro? Essa parte que envolve a criança, o que é que eu vou relatar, Samuel? Você vai relatar qual foi a percepção da equipe de apoio referente à aplicação da intervenção. Então, por exemplo, foi percebido que a atividade realizada teve uma participação das crianças. Dentre os temas elaborados, dentro dos temas propostos, foi falado sobre X, Y, Z, dentro da prática integrativa ou dentro da terapia alimentar, que eu nunca nem, olha para você ver como a gente aprende, eu nunca nem ouvi esse termo da terapia alimentar. Eu não sei se é para alguma criança específica, não sei se é para um grupo. Então, só o fato de você trazer, por exemplo, a terapia alimentar, ela já provavelmente pode ser bem interessante. Como é construído, como é pensado essas intervenções da terapia alimentar? Né? Ela é dividida em quais etapas? Vocês pensam, é um pensamento individual da nutricionista, ou a nutricionista leva para a equipe? E aí, quando vai aplicar de qual forma? Isso que vai ser o teu relato de experiência. E não vai ser o resultado da tua aplicação, se a criança gostou ou não gostou, por exemplo. Que quando eu falo se ela gostou ou não gostou, eu estou dizendo o quê? Que aquele sujeito, dentro da minha pesquisa, ele respondeu que gostou e não gostou. Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, em relação ao objetivo, como é que a gente está focado? No relato de experiência, a ideia é que esse verbo, você conseguisse verbalizar isso dentro do seu objetivo. Então, relatar a experiência, por exemplo, da construção da oferta da terapia alimentar em crianças atendidas, né? Eu posso inclusive identificar a localidade, atendidas em Tarará. Posso relatar a experiência da aplicabilidade da terapia alimentar em crianças assim, assim, assim. Então, quando você coloca o verbo relatar, você está dizendo o quê? Que você, sujeito, primeira pessoa, ou um grupo de pesquisadores, estarão relatando o que foi que antecedeu a essa aplicação, ou como aconteceu essa aplicação, sem identificar nenhum sujeito. Você conseguiu compreender? Facilitou? Consegui, professor. É porque, assim, tem sobre essa questão da terapia alimentar, né? É até uma das coisas que eu costumo dizer que, aqui em geral, nós somos pioneiros nessa questão da terapia alimentar, porque estamos anos, assim, como é que eu posso dizer? Bem à frente, né, de outros Hum, estados do Ceará. Porque aqui em General Sampaio, a gente promove, né, ao invés da criança ter só o atendimento nutricional, a gente faz a terapia alimentar com a criança, que é o quê? É uma sessão onde essa criança, né, entra no meu consultório. Geralmente são crianças que têm seletividade alimentar, crianças que têm ali uma recusa extrema por determinados alimentos. Nós trouxemos uhum, essa terapia alimentar para não ser só uma criança, que aqui em geral a gente tem várias crianças autistas e com seletividade alimentar, um grupo, certo? A gente montou uhum, um grupão de 20 crianças e microgrupinhos, certo? E esses microgrupinhos equivalem a uma sessão de 1 hora, onde a gente, através de brincadeiras, culinária, a gente trabalha com essas crianças. Muito se confunde com a terapia nutricional, certo? Que a uhum, terapia nutricional foi aprovada ano passado, que o SUS ele tinha que, ele era obrigação, era direito das crianças, né, dos nutricionistas, é, elencarem, né, a terapia nutricional
para crianças autistas, que essa terapia nutricional nada mais é do que você planejar um cardápio para aquela criança, né? Uhum. Você aferir peso, altura, ver uma série, quase uma puericultura da vida, certo? Funciona um De parecido com a forma puericultura. prática, eu estou conseguindo visualizar, exemplo, aí, dois tipos de relato, assim, muito claro. Primeiro, da construção dessa terapia, o que é terapia, porque ela difere do que foi recomendado. Então, o que é que vocês estão fazendo de diferente do que foi Sim. recomendado e que vem dando certo no município de vocês? E o segundo é como é que vocês pensam essa construção para as crianças, a exemplo, atípicas? Porque você vai ter cada criança, eu que trabalho na educação básica, cada criança tem sua particularidade. Então, aí você já pode fazer dois relatos de forma muito tranquila, sem envolver necessariamente a criança. Você vai envolver o projeto de vocês, pode até trazer a legislação para poder embasar, que hoje já é recomendado trabalhar desta forma, mas aqui a gente trabalha assim, a gente vai relatar essa experiência. Vai ser uma experiência incrível. Assim, eu fiquei aqui imaginando como é que vocês fazem esse cenário. Tem aqui a mão da Raquel Barbosa, aí eu vou Só um continuar, Larissa, qualquer coisa a gente volta depois para Só um você, tá bom? instante, com licença, professor. Antes da Raquel falar, a Larissa, ela tocou num ponto sobre a questão de que tipo de relato de experiência, né, ela deve escrever, porque ela já escreveu num congresso em Brasília, mas é um relato de experiência que já foi aplicado, e ela quer aproveitar os resultados, né, e tudo. E aí a gente está com o edital para ser lançado, de fato, que tem as regras, né, para a seleção dos trabalhos. Mas, de qualquer forma, a gente já traz um ponto do edital do ano passado, que talvez seja replicado nesse, mas aí está se finalizando, porque a gente tem, a gente espelha o nosso edital no edital do Congresso do Conasems, que é o, né, Anterior. da Mostra Brasil aqui tem SUS. Na verdade, são os estados que fazem as mostras estaduais, depois a gente segue para o nacional, né? A seleção dos trabalhos apresentados na estadual que foram selecionados para o nacional. E aí a gente tem que seguir esse modelo de edital, mais ou menos, né? Para se espelhar e conseguir ficar dentro da mostra de maneira geral, né? E aí, um ponto importante, né? Só para que fique aqui de informação para todo mundo, né? E como fosse um spoiler, as experiências submetidas, elas têm, né? A seleção não necessitam ser necessariamente inéditas, certo? Mas as delas devem ter, assim, devem ter sido implementadas, né? E também devem ser consideradas bem-sucedidas, né? Com bons resultados, logicamente, né? E devem estar contribuindo para a gestão do SUS, como a gente viu bem aí no relato da Larissa, né? Larissa, né? Isso, da Larissa, garantindo direito à saúde da população. E assim, a submissão dessa experiência não pode não ter sido colocada em prática. Então, é uma experiência exitosa que tenha sido colocada em prática, tá bom? E outra coisa, é interessante que a experiência esteja vigente, tá bom? Porque se a experiência não estiver vigente, tiver sido feita, digamos, hoje nós estamos em 2026, não é interessante, não faz sentido, né? Que em 2020 foi feita a experiência, os resultados foram daquela época, né? Então, assim, é interessante que seja atual, vigente, tá bom? É só para dar uma contribuição nesse sentido aí para os colegas escreverem, tá bom? E aí, já eu passo para você, tá, Raquel? Um minutinho. As pessoas, elas imaginam, elas ficam imaginando que experiência exitosa eu estou fazendo aqui dentro do meu cenário. Pessoal, é o que eu falo. O que é que você fez de diferente em 2025? Às vezes, o que você fez de diferente em 2025 já é o suficiente de você compartilhar. Então, a exemplo, a Larissa falou aí da terapia alimentar, e eu sou professor da educação básica. Ano passado, eu fiz uma aula de campo, a exemplo, falando sobre alimentação. E aí, ao invés de eu levar a imagem, eu levei a fruta, eu levei a melancia, a manga, a maçã, a uva para essas crianças experimentarem. Aí você fala, Samuel, e isso de alguma forma impacta positivamente? Sim, porque eu estou saindo de uma coisa que é subjetiva da alimentação, ao invés de eu demonstrar, eu estou apresentando ela de forma concreta. Então, vocês precisam pensar dessa forma. O que é que eu fiz?
Ano passado, que eu achei legal, que eu achei assim, poxa, essa intervenção, essa forma que eu trabalhei foi bem interessante dentro daquele meu contexto. Essa vai ser a sua experiência que você vai escrever. Não importa se você está, como aqui a Larissa, descobrindo talvez um novo modelo aí de uma prática interventiva, ou você está reforçando o que já tem dentro da literatura. A exemplo de eu trabalhar um material concreto com aquelas crianças, tá bom? Só gostaria de esclarecer também isso, e sempre tomem por base o edital anterior, que normalmente são poucas mudanças que acaba fazendo de um para outro. Mas vamos lá, Rebeca, ou Raquel, desculpa. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim, Sei lá. Então, você falando aí, eu comecei a escrever um trabalho sobre algo que eu vi, na verdade, no município, não sou eu que executo, mas aí eu acabei vendo esse trabalho, achei muito belíssimo, e aí eu conversei com a profissional que executa para a gente estar escrevendo esse relato de experiência. E o relato de experiência é sobre a massoterapia como ação de cuidado ao trabalhador da saúde, uma experiência no município de Alto Santo, que é o município onde eu trabalho. Aqui no município de Alto Santo, a Secretaria Municipal de Saúde contratou uma massoterapeuta para cuidar dos profissionais de saúde daqui, né, como um cuidado de saúde trabalhador. Então, a gente tem uma massoterapeuta aqui na Secretaria de Saúde, os profissionais são liberados na hora do serviço para estarem realizando o trabalho de massoterapia, a terapia, e aí eu pensei em algo inovador, porque a massoterapia ela trabalha em muitos pontos, né, questão de relaxamento, melhora do cuidado do sono, enfim, vários tipos de coisas, e aí eu queria quantificar isso. Para mim é um relato de experiência porque é algo novo, né? E aí eu não vejo isso, já trabalhei em outros municípios, eu não via, e eu queria trazer esse relato de experiência. Só que aí um ponto que eu tinha em mente era exatamente fazer um questionário para os profissionais de saúde e ver os resultados de impacto nisso. Né? Quem trabalha na Secretaria de Saúde e está semanalmente realizando a massoterapia, ele está tendo uma melhora de qualidade do sono, ele está tendo uma melhora ele se sente mais disposto a trabalhar por conta dessa ação que está sendo realizada, ele tem uma diminuição de dores musculares em relação ao trabalho. Esses pontos eu queria quantificar. Só que aí me veio essa questão agora sua, né? Porque, assim, ao meu ver, não precisaria do certo. Por quê? Porque eu vou pegar nome, eu sei que são profissionais de saúde, em geral, eu não pegaria nome, não iria identificar o profissional de saúde, e seria mais essa questão: tem uma melhor qualidade de sono? Tem uma melhora de uma diminuição da dor? Tem mais disposição para o trabalho? E aí, essa é a minha dúvida. E se ao seu olhar não seria interessante fazer esse trabalho de fazer de quantificar essa questão dessas experiências, como eu poderia estar trabalhando nos resultados desse trabalho? Será que você poderia me ajudar? Me surgiu a dúvida. fala uma coisa, viu? Essas coisas ao vivo, Ari, o pessoal vem com as perguntas tão capciosas, né? Mas eu gosto. Já, Raquel, eu rocha vou te aí. dar duas soluções. Por quê? Quando você fala na questão da coleta, é só vocês terem em mente. Teve coleta, tem que ter comitê de ética. Então, se eu estou coletando alguma informação e aquela informação eu vou trabalhar mesmo, por exemplo, que eu não identifique o sujeito, eu preciso de um comitê de ética. Isso é prático. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero ver todo mundo aqui na Nacional, né? Então, assim, se fizer um trabalho desse, que possivelmente possa, inclusive, ser aprovado no campo aqui estadual, mas para ele ir para o Nacional, provavelmente eles vão exigir um comitê de ética, né? Então, ponto, você precisaria passar. E eu recomendo você fazer esse trabalho. Eu não sei qual é a sua situação, se você ainda está estudando, está fazendo alguma especialização ou tem vontade aí depois de fazer um mestrado, você pode estar utilizando isso para um dado mais robusto, né? Depois para colocar dentro de uma especialização, uma monografia, um TCC, ou até mesmo um artigo, escrever com mais calma. Aí você pode me perguntar, tá, Samuel, se eu não posso escrever isso, o que é que eu vou escrever?
Você tocou um assunto muito relevante, que é a questão da saúde do trabalhador, em especial no âmbito da saúde. Nós temos evidências robustas, tanto a nível nacional como a nível internacional, falando das estratégias. Olha o que é que você está fazendo. Estratégias exitosas que estão sendo implementadas e que precisam ser discutidas. Qual é a estratégia no caso? A massoterapia. Então, quando você traz que no seu município está tendo uma proposta da saúde do trabalhador com estratégia preventiva através de massagem, o que é que você está falando? Você está relatando a experiência. Você pode relatar a experiência enquanto profissional, você sendo cuidada, mas também você relatar a experiência dessa estratégia em si sendo implementada, porque, sinceramente, eu iria adorar dentro do meu campo de trabalho, o secretário da Educação, ele coloca lá uma massoterapeuta, porque a gente sabe que isso repercute na saúde. Então, você pode colocar, relatar a experiência de uma estratégia interventiva para a saúde do trabalhador no município tal, relatar a experiência de uma profissional, que aí você está falando de si, de uma profissional no cuidado em saúde do trabalhador no município tal, e aí vai ser o quê? Por meio da estratégia da massoterapia. Então, você tem esses dois pontos a exemplo que você pode seguir. Mas nesse momento, para esse evento, que é daqui a um mês, você só não pode quantificar. Isso não quer dizer que você não pode executar. Você pode até fazer isso esse ano, coleta com o pessoal que recebeu a massagem, verificar como é que está lá a percepção deles, e aí você tentar ir tramitar num comitê de ética do seu município, da própria secretaria, que isso é possível. Tá certo? Acha que é possível escrever dessa forma? Acho que fica mais tranquilo, que não precisa nem aplicar instrumento. Não, Tá você me deu certo? uma luz. Muito Alguém obrigada. mais tem algum questionamento, pessoal? Aproveite, porque tá quase uma consultoria aqui gratuita. E por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Trazendo o questionamento de vocês. Porque, por vezes, vocês se limitam, abre aspas, a pensar que o que vocês estão fazendo não é relevante, né? Então, assim, tem que realmente fazer essa apresentação e esse compartilhamento. Alguém mais tem alguma questão a ser colocada? Porque senão a gente passa para o segundo momento, que é a gente aqui avaliar um resumo que já foi, inclusive, publicado no evento. Não, acho que o silêncio ele sustenta, não dúvida. Vocês vão ter dúvida no momento de escrever, aí vão tudo estar atrás de mim depois. Eu queria aproveitar É, a oportunidade aqui da fala, já que ninguém vai falar, né? Olha, Juliana vai calcular a rota do relato dela. Olha, tá vendo como tá surgindo efeito? No chat. É assim, só fazer a fala aqui, que, né? Eu sei que quem não está presente não vai escutar, mas fica gravado aí, né? Que assim, nós estamos implementando essa oficina, eu tenho que fazer essa fala porque a gente faz um esforço, a gente fez um planejamento imenso. Nós estamos até com os apoiadores do COSEMES aí, a gente faz ampla divulgação no Instagram, nos grupos de maneira geral. A gente pode, né? Porque isso aqui é para todos os profissionais da saúde que estão nos municípios. Então, assim, é um esforço imenso. E aí, né, dizer que vocês que estão aqui dispondo dos seus tempos, que estão interessados para estar, né, recebendo essa aula brilhante, inclusive, viu, professor Samuel, desde a aula passada. Eu até estou aprendendo coisa aqui que eu já tinha esquecido. Se eu pudesse escrever, eu estaria escrevendo, mas eu sou do COSENS e da comissão, eu não posso. Mas, assim, fico triste porque a gente só tem 30 pessoas online, né? Porque tem 33, mas só temos três pessoas, eu, Ascom do COSENES e você que é o professor. Mas assim, a gente, no primeiro módulo a gente teve acho que 100 pessoas, né? Baixou para 50 no segundo, infelizmente. Duas aulas primordiais, né? E assim, eu espero que né, assim, das outras vezes a gente tenha mais participantes aí, porque a gente não fazia oficina nas comissões, enfim, nas mostras anteriores, reclamava-se, né, nos municípios. Então a gente está fazendo e as pessoas não tiveram adesão. Num horário
né, que a gente pode participar nos municípios e tudo, mas é só para fazer essa fala para ficar registrado, tá bom? Essa Eu questão, acho tá bom? legal, depois, Ari, que os 30 aqui vão tudo ganhar prêmio, aí vão tudo para o Nacional, aí quem não Pois é. participou, o próximo ano participa. Que É, normalmente é assim exatamente. que acontece. Exatamente. Ge- E aí, enfim, deixar porque assim, o pessoal também está se garantindo, eu não sei, que vai ficar gravado, certo? Mas assim, a gente vai disponibilizar no final as gravações, e isso não é garantia que você vai ter sucesso ao assistir, porque vocês não tiram suas dúvidas, entendeu? Enfim, né? E Mas por aí, isso que a vamos. gente fez essa questão teórica e prática, né? Porque é o que eu Isso, falo, na primeira aula ninguém tem dúvida, porque ninguém sentou para escrever. Quando isso, a pessoa exatamente. escreve, aí surge todas as dúvidas possíveis. Isso, A pronto. Jéssica Mas, quer perguntar uma coisa, eu acho que ela pergunta e depois a gente passa aqui para o segundo momento de ok, avaliação. tá Que aí certo. eu vou Jéssica, pode. ensinar vocês a como o pensar do avaliador, porque uma das coisas importantes, gente, eu dou parecer toda semana para a revista científica, seja nacional ou internacional. Você tem que ficar a todo tempo pensando como é que quem vai avaliar o seu trabalho ele está pensando, né? E aí são essas estratégias que facilitam muito a nossa escrita científica depois. Jéssica, A Jéssica ela tá aqui do meu lado e acabou que saindo. Deixa eu ver aqui se ela consegue falar, viu? tá certo. Só aqui de antemão, Ari, eu estou tentando aqui consegui aqui compartilhar a tela, foi autorizado. Deixa eu ver se a Jéssica volta. Teve uma Ah, interrupção. essa jovem que acabou de falar aí, viu, Samuel? Ela é Ah, nossa secretária de saúde de Cedro, o Marcleide, é nossa diretora do COSEN, faz parte da nossa diretoria, e é da comissão da Amostra Ceará que tem SUS, tá bom? tá aqui. Ela é nossa representante famosinha, né, e tudo, a nossa autoridade hoje aqui no, Ah, coisa chique. Prazer. na Vamos lá, oficina, Jéssica. viu? Marcleide, se você quiser fazer uma fala, viu, já que você já entrou, né, assim, Eu depois gostaria de da início. parabenizar, viu? Aula excelente, né? Eu acho que uma consultoria, como ele já bem colocou aí, desde a nossa primeira conversa, participei da primeira reunião, não tive condição de assistir a outra aula, porque foi justamente o dia que eu fiz uma cirurgia, mas, assim, muito bom. Espero que na próxima aula a gente consiga ter mais adesão. Quem está participando realmente está conseguindo ter um acesso, certamente vai escrever melhor, né? Porque é totalmente diferente, é como a Ari falou. Apesar da gente estar deixando gravado, não é a mesma coisa de estar tirando a dúvida no momento. A gente pensou nisso assim com muito carinho, para que realmente a gente conseguisse, porque era um pedido das pessoas, né, dos próprios secretários, para a gente ajudar a incentivar essa escrita e a melhorar também. E hoje a gente só encontra 30 pessoas na sala, mas assim, parabenizar, excelente aula. Eu mesma aqui estou resgatando coisas de muito tempo, tentando anotar aqui algumas coisinhas, né? Morrendo de vontade de escrever também, mas não posso, né? Eu acho que tem que abrir a Bom, categoria gestão, viu, Ari? Depois, ó. Eu eu também também acho que acho. isso aí tem que mudar, entendeu? Depois eu levo Só para para os o nacional gestores. lá, para a comissão nacional. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma amostra parecida da educação. Aí, ano passado, foi implementado os profissionais e a categoria de gestores também. Aí, todo mundo que está na área da gestão. Bem interessante, que às vezes é algo que é palpável, assim, que é executado por vocês que estão na gestão e que merece também compartilhamento, né? Já Principalmente a fica a questão. dica aí. Oh, maravilha. Pois ótimo, veja aí a questão da Jéssica, pessoal. Vamos lá, Jéssica, pode perguntar. Olá, boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: o projeto, né, um relato de experiência, é um projeto sobre pessoas privadas de liberdade, certo? Os atendimentos que a gente tem, eu sei que tem a política, que tem os atendimentos, que é direito, né, do SUS, só que aqui, em reunião, a gente pensou de incluir a questão dos atendimentos multiprofissionais, tá? E trabalhar também a questão de prevenção e promoção na saúde, não só a questão de tratamento.
E aí a minha dúvida na escrita é o seguinte: eu trago esse comparativo do antes para o agora, ou eu trago o relato de experiência já atualizada, de tipo dos atendimentos multiprofissional, ou o relato de antigamente? É essa a minha dúvida. Jéssica, respondendo bem pontual, você vai trazer o que vocês estão fazendo no momento e como tem se construído é, essa questão da promoção de saúde para as pessoas que estão com privação de liberdade. E aí você não vai narrar, né, você não vai descrever o que é que eles estão tendo de resultado, mas como vocês, enquanto equipe, estão se articulando para poder atender essa demanda, haja visto que tem toda uma questão mesmo jurídica por trás do atendimento. Então, como é que vocês estão pensando isso dentro do município e estão executando? Esse é seu relato. E está vendo que é um relato bem assim forte do ponto de vista o quê? Você está trabalhando com as pessoas privação de liberdade, normalmente a saúde dessas pessoas já é uma saúde comprometida pelo ambiente, pelo estresse de onde estão alocados, então vocês podem estar fazendo isso. Descreve o modelo que vocês estão executando de forma atual. E aí, no trabalho futuro, você pode fazer os comparativos. Então, mais alguém? Senão, nós vamos aqui passar para o outro momento. Pessoal, eu pedi só para visualizar, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Compartilhada? Estou Seu. aqui com. Baixa só os coautores. Se você conseguir colocar só a descrição da Tá. experiência, né? Tá bom? Aqui é um. Aqui eu pedi o Ari mais cedo. Ari, manda aí uns trabalhos. Eu não li esse trabalho, passei só a olhada por cima. Sobre algum dos relatos que foram aprovados e foi para o Nacional ano passado. E aí ele me mandou alguns, eu achei esse interessante do ponto de vista de como ele está construindo. E aí, por que que eu estou trazendo isso? Porque eu quero que vocês possam ter o meu olhar de avaliador, né? Não quero dizer que eu vou avaliar para o evento de vocês, mas eu avalio o trabalho de eventos, né? Então, como é que o Samuel pensa, como é que o professor ele pensa quando ele pega um trabalho para poder analisar. Isso aqui foi uma experiência publicada. Então, de forma inicial, eu consigo perceber o que dentro desse relato, que ele vai ter aqui uma descrição de aproximadamente aqui umas 200 palavras, né, trazendo essa introdução, tem objetivos, né, e o objetivos aqui, ele está no plural, quando está no plural é porque ele se admite mais de um objetivo, mas para um relato de experiência, eu sugiro você trabalhar realmente com um único objetivo específico, que seria o relato. Tem a metodologia, há pessoas que ter um método de pesquisa, né, que a metodologia é a ciência que estuda os métodos, e aí quando a gente vai executar um trabalho, a gente se detém a um tipo de método especificamente. Mas o método trazendo aqueles pontos que nós conversamos lá na aula anterior, resultados, e aí a gente observa que aquele não abre para a discussão. Então, cabe muito bem a questão realmente do relatar, que o relatar ele é um resultado. A sua fala, a sua percepção, ele vai ser um resultado sem você precisar aí estar fazendo o diálogo com outros autores e conclusões, né? Você pode fazer uma conclusão específica ou você pode aí ter mais de uma conclusão se você tiver mais de um objetivo. E aí aqui tem uma palavra-chave, gravidez na adolescência, gamificação, provavelmente aqui teria um ponto e vírgula, né? Para poder separar, seriam dois termos aí de palavras-chave. Então, quando eu olho aqui para a introdução, deixa eu só subir aqui sem querer. Pronto, porque a pessoa, apesar que já foi publicado, mas vamos aqui, vai que elas se sintam pressionadas depois. Ó, gamificação na semana da prevenção,
gamificação na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência de Maranguape, Ceará. O que que a gente observa nesse cenário de cara? Eles estão trazendo o ponto principal, a gamificação. Eles estão informando em qual período de tempo essa gamificação ela foi implementada, que foi na Semana de Prevenção da Gravidez na adolescência, e eles trouxeram um local. Você pode apresentar o seu título, por exemplo, sem um local. Se eu quisesse eu colocar gamificação na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, era aceito. Assim também como se eu colocar aí a região. Como nós estamos dentro de um seminário que ele é estadual, talvez trazer realmente a localidade seja um ponto positivo, né? Porque aí chama muita atenção, o pessoal que já é de Maranguape, que vai estar lá prestigiando, quando vê aí o título Maranguape, provavelmente são pessoas que vão ter interesse aí para ler. Então, de cara, a gente observa que esse autor, ou no caso, esses autores, eles precisam falar de dois pontos importantes na introdução. E aí a gente vai visualizar se eles falaram, tá bom? Sobre gamificação e sobre prevenção da gravidez na adolescência. São dois pontos chaves centrais que eles vão estar discutindo na introdução. Então, vamos visualizar, ver se eles atenderam ou se não atendeu, como foi que eles articularam essa informação. E aí, aqui eles já iniciam trazendo uma lei, que é a questão. Apertei. Não, quero estar. Eles trouxeram aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo. Trouxeram aqui a lei que embasa a semana, que inclui. Então, ele está dizendo o quê? Olha, a nossa intervenção aqui, ela não nasceu do nada, ela não nasceu de uma demanda, ela nasceu de uma lei que já foi instituída. Quando? 1º de fevereiro, que são ações voltadas a disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam na redução da incidência de gravidez na adolescência. Não sei se é do conhecimento de vocês, abre aspas, aqui o Brasil é um dos países que mais se tem gravidez na adolescência. Então, quando eu apresento esse tema, eu já estou apresentando que é do interesse do Brasil ter intervenções direcionadas à redução da incidência da gravidez, porque aí a gente sabe o quanto isso impacta principalmente na saúde da mulher ao longo da vida. E aí, continuando, ok, ok, apresentou, e aí ele vai falar sobre a iniciação sexual, ocorre na adolescência, muitas das vezes precoce, a depender da situação ali de vulnerabilidade social, principalmente ali em pessoas em situação de vulnerabilidade, considerado um alerta possível de vulnerabilidade, aqui antecedentes e decorrentes na prática, ok. Aí ele vem falando, ele apresentou o que é essa incidência de gravidez, onde é que ela mais ocorre, e aí ele vai informar que pode elevar as consequências da gravidez precoce, evasão escolar, repercussões biopsicossociais e modificar o curso da vida, principalmente de meninas. Pessoal, eu não li, eu estou lendo agora. Vê que faz sentido o que eu estou pensando e o que ele está escrevendo? Então, pronto, opa, ele está me respondendo o que eu quero ler. Compreendendo que um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação sexual, a gente precisa problematizar isso, por quê? Porque a gente, quando fala em educação sexual, eu posso estar falando numa turma de alunos, eu posso estar falando num ambiente escolar, num ambiente de saúde, onde eu tenho um maior número de ali que estão dentro da faixa etária. Então, compreensiva foram desenvolvidos o quê? 3 jogos educativos para aplicação nas escolas de Maranguape, atendido por onde? Pelo PSE. Aí eu pergunto para vocês, qual é a responsabilidade do PSE nos municípios? Intervenção à educação em saúde. Então, tá aqui, ele ainda articula as demandas da Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência, 2025,
abordando a importância do comportamento sexual responsável, o respeito pelo outro. Então, fala a questão do sujeito, né, quando ele está nesse envolvimento, equidade de gênero, proteção da gravidez precoce e prevenção de infecções. Então, aqui ele já me alertou que foram três intervenções, que ele já introduziu, que nessas intervenções eles abordaram esses temas. Então, os recursos foram utilizados por profissionais de equipe, de saúde da família, de forma dinamizada a abordagem dos temas. Talvez, se eu fosse melhorar um pouquinho o que já está posto, que está construído, por exemplo, quando ele coloca aqui, os recursos foram utilizados por profissionais da equipe de saúde, da família, de forma dinâmica. O que é que ele está dizendo no parágrafo? Que os profissionais, eles se utilizaram da equipe de saúde. Se eu estou dizendo que eles fizeram, isso aqui é método. Então, eu poderia considerar esse parágrafo aqui já como um método, ao invés de eu ter colocado ele aqui na introdução. Existe alguma coisa prejudicial por isso? Não. Mas aqui seria realmente um método já de pesquisa, que foi o que eles utilizaram aqui, os recursos. Finalizaria aqui nas infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Introdução contextualizada, tema atual, realmente trazendo informações relevantes, um deslocamento aqui de parágrafo que não altera o entendimento do todo. Então, até então estava ali aprovado. Vamos lá no objetivo. E aí o que eu digo, sempre a questão do verbo. Relatar a experiência de gamificação. Então, ele quer relatar o quê? Como foi, talvez, essa implementação, essa execução dessa intervenção em ações educativas na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, realizado pelo Programa Saúde na Escola de Maranguá. Quando eu olho para o objetivo, então uma coisa muito que vai ajudar vocês no momento que estiverem executando, olha aqui para o objetivo e eu olho para o título. Qual é o título? Gamificação na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência de Maranguá. Olhei para o título, olhei para o objetivo. Relatar a experiência da gestão educativa na Semana de Prevenção da Gravidez. Eles estão casados? Estão, Samuel. Então é isso. Então você vai trazer uma dica. Você vai pegar o seu objetivo e você vai jogar para título. Como é que poderia aqui ser um título? Olhando para esse objetivo. Gamificação em ações educativas na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Dois pontos. Um relato de experiência. Gamificação em ações educativas na Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência em Maranguá. Dois pontos. Um relato de experiência. Então, você vai olhar para o seu objetivo e, a partir do objetivo, você constrói aí já o seu título. Tranquilamente, a gente faz essa combinação. Que eu olho para o título, olho para o objetivo, ele já me sinalizou. E aí, aqui ele vem falando que é do Programa de Saúde na Escola. Detalhe, bora lá para o método. No método, vocês vão tentar construir a partir do que nós conversamos da aula anterior. Aqui está um outro formato, mas para esse ano, vocês que tiveram esse momento comigo na semana passada, que existe uma construção lógica de método, vocês vão tentar se aproximar do que está lá posto, porque isso vai facilitar muito. Mas bora avaliar aqui um método deles. Trata-se, ó, ele já identifica o tipo de estudo, relato de experiência na execução de práticas educativas, o quê? Gamificadas. E que tipo de gamificação é essa? Jogos desenvolvidos pelo Núcleo Municipal de Educação Permanente. Aqui já, por exemplo, a partir dessa informação, já dava para ter construído outro relato. Relatar, por exemplo, o desenvolvimento de jogos de gamificação dentro desse núcleo permanente de saúde. Poderia ser aí uma outra experiência e relatar como foi pensado, como foi construído.
em Maranguape nas ações de prevenção da gravidez. Então, ele informou que tipo de estudo, ele disse que tipo de gamificação é essa, e ele falou já o período. Vamos visualizar se ele vai identificar quem é essa população ou como foi feito realmente o pensar desses jogos. Os jogos foram nomeados como Eu Não. Hoje caiu? Caiu? Ô, professor, tá prestando aí pra ti, Aqui está Trava? normal. Ele está travado Estão me aqui. ouvindo? Não tô conseguindo ouvir, não. Ele está. Well, Agora. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo? voltou, professor. Pronto. Então, mitos e verdades. Então, ele está trazendo isso. Foram desenvolvidos o quê? Com qual objetivo esses jogos foram desenvolvidos? Aumentar a motivação, a atitude, o engajamento nos processos de aprendizagem. Se aqui eu vou avaliar motivação, atitude e engajamento, já não seria, a exemplo, um relato de experiência. Mas aqui o que que ele está dizendo? Qual foi o objetivo do jogo, não o objetivo deles, né? Então, aqui ainda é permissível colocar isso. A gente fica ali na dúvida, mas sigamos. Além, de experiências, momentos lúdicos descontraídos na abordagem, direitos reprodutivos. As estratégias foram discutidas com a coordenação de saúde da mulher, então houve essa rede de apoio, essa interlocução, atenção primária, saúde orientada, enfermeiros executores em loco. As dinâmicas de execução foram previamente agendadas com as escolas e tiveram a duração em torno de 2 horas. O que talvez aqui poderia ter sido complementado. Quantas escolas foram visitadas? Quem foram os alunos que foram receber essas intervenções? Foram alunos do Fundamental 2 dos anos finais? Foram direcionados, por exemplo, só para mulheres? Ou foram direcionados para homens e mulheres? Né? Então, poderia ter sido implementado aqui essa informação, que aí vocês já vão trazer para o de vocês. Nessa intervenção durou 2 horas. Mas qual foi o cronograma da intervenção, já que estão falando da intervenção educativa? Como é que ela foi pensada? Ela foi executada com boas-vindas, um assunto, fechamento? Foi colocada as 3 intervenções de forma única ou foi colocada de forma separada? Então, isso a gente acaba trazendo para o que nós vamos escrever depois e vocês pensarem nesses detalhes. E aí, aqui, como resultado, ele traz o jogo Eu Já, Eu Nunca. Abordou o quê? Aí ele está falando o quê? O que é que o jogo abordou? Ele está relatando essa experiência da construção. Questões que permitem a identificação das vivências semelhantes entre os pares, a abordagem do tira-dúvida sobre a contracepção, como afirmação. Então, ele abordou o quê? Ele não está aqui dizendo o sujeito que participou. Ele está dizendo, falando do jogo que foi construído. Já no outro, eu já conversei com alguém sobre o uso de preservativos, sobre conhecimento do próprio corpo. E o eu nunca sobre o próprio corpo e não soube quem falar. E aí é que ele vem falando mais uma vez sobre o jogo e como esse jogo ele foi pensado e foi executado. Colocando aqui um pouquinho mais para frente, que aí ele vem falando, né? A questão das abordagens do conhecimento, da fisiologia reprodutiva e do consentimento enquanto direito. Então, o que é que esse jogo oportunizou? Oportunizou os alunos, né, a ter esse conhecimento sobre esse processo fisiológico e a questão do direito realmente do ato, né, que ele está falando ali do ato da própria reprodução. E aí, aqui em seguida, ele vem falando sobre o jogo na real, que ele foi estruturado como um tabuleiro de cartas. Vocês percebem que em nenhum momento eles estão falando aqui do aluno que recebeu, ou alguma percepção do aluno, mas sim do jogo. Isso aqui se encaixa muito bem no relato. Dos quais eram selecionados pelos adolescentes mediante o lançamento de dados trazido em questões comuns, mais uma vez, relatando o jogo. E aí aqui o que você faz, talvez provavelmente dentro do jogo, né, desse tabuleiro, se a pessoa vai contar ou não vai contar,
E aí, aqui, bom, então tudo aqui ele falou o quê? Do jogo especificamente, não falou de nenhum indivíduo que foi participante. Aí ele coloca, ao final, as ações realizadas permitiram visualizar. Ele falou visualizar aqui, ó, importante. Visualização se constitui. Ele está dizendo aqui do adolescente, que foi importante para o conhecimento do adolescente, que ele está falando aqui que aquele adolescente, ele aumenta, ele está falando da gamificação. Se constitui como estratégia o quê? Promissora para aumentar o engajamento dos adolescentes, porque é um jogo, é lúdico, é diferente, com potencial de promoção de mudanças e comportamentos positivos necessários para essa questão da iniciação sexual precoce e os riscos que são relacionados. Então, aqui, os resultados fantásticos da forma que eles escreveram porque eles escreveram sobre a intervenção em si. Não trouxe sujeito, não disse o que é que o sujeito sentiu, o que é que ele percebeu do sujeito, trouxe só gamificação. E vamos lá, considerar que a aplicação dos jogos como atividade, por exemplo, inovadora, olha aí o importante da gente participar. Vocês já fizeram alguma intervenção educativa do tipo jogo dentro do cenário de vocês? Se vocês tiverem feito, como foi essa aplicação? Um relato de experiência. Se vocês não tiverem feito e forem fazer, já é uma atividade para vocês apresentarem próximo ano. Isso aqui, a pergunta é: isso aqui é palpável eu realizar dentro do meu cenário? Se for, tá de parabéns esse resumo. O objetivo dele foi concretizado, dele fazer o trabalho, ele leva a informação, compartilhar com vocês no evento e vocês pegaram insight para trabalhar dentro do município posteriormente. Isso que é um evento científico de forma prática, né? Tem a informação e eu levo essa informação para o meu campo refletindo sobre a satisfação dos participantes, reforçando a comunicação, saúde, escola, olha o fortalecimento através do jogo. É fundamental para o alcance dos objetivos dos programas de saúde no município. Em se tratando dessa temática, aí ele fecha um pouquinho, visualiza o quê? A resistência das famílias na abordagem no ambiente escolar. Então, aqui ele já vem dando um indicativo, olha, além da gente fazer isso, a gente percebeu que há uma resistência das famílias. Então, talvez uma próxima intervenção dentro desse cenário já não seja mais com os estudantes. Precisa chamar os familiares para poder conversar. Aí já é uma outra intervenção que pode ser pensada. Então, ele concluiu o jogo, ele diz que benefício foi esse para o ensino e ainda ele deu um indicativo futuro. Olha, precisamos agora ter esse direcionamento e agora é com as famílias. Para compreender, colaborar, romper barreiras nesse sentido, tomando o quê? Um ambiente mais propício e respeitoso para a educação reprodutiva e sexual dos jovens de Maranguape. Analisando esse resumo, esse é um resumo que tranquilamente ele compõe todos os critérios básicos para poder ser aceito dentro do evento. Pergunta que eu faço: isso é possível vocês realizarem dentro do cenário de vocês, a partir do que foi aqui explicado e trabalhado? Então, essa é a ideia. Vou ver aqui o que é que tem no chat. Essa é a ideia desse seminário. A gente problematizou lá no início a importância de vocês profissionais participar do evento de forma primordial. Segundo, a gente trouxe as informações de como vocês vão construir o relato de vocês. Hoje, a gente problematizou as ideias de vocês, inclusive aqui fazendo a avaliação de um texto que já foi avaliado em outro momento, né? E a forma que normalmente quem está avaliando pensa, e quarto, a finalização que ainda vocês terão com a outra professora e o fechamento da produção desses resumos para o compartilhamento de vocês. Alguma dúvida, pessoal?
Esse jogo precisa. Aqui, uma pergunta: esse jogo precisa ser validado para ser utilizado? Não precisa. Um jogo desse, inclusive, você pode pegar nos manuais do Ministério da Saúde, eles já têm a disponibilidade de alguns jogos educativos que foram validados. Então, você pode estar utilizando, ou então você pode criar e pode fazer, inclusive, um relato de experiência de como foi a criação desses jogos, por exemplo. Isso aí de forma muito tranquila dá para poder fazer. Pessoal, estamos indo para o encerramento do dia de hoje. É, eu espero que vocês tenham tido a compreensão de como construir. Ele é um pouquinho trabalhoso, o relato de experiência, mas é possível de executar, principalmente vocês que estão aí dentro do cenário de prática, né? Então, que é possível vocês compartilharem. Eu sugiro. Acha que não vai conseguir escrever muita coisa? Faça, submeta, porque às vezes a gente se surpreende. Eu só comecei a ganhar prêmio científico quando eu comecei a escrever para ela, porque até então eu não ganhava, porque eu não escrevia. Eu comecei a receber premiações a partir da experiência da escrita, desse fortalecimento. Então, é isso que vocês precisam executar. Ari, você está por aí, Ari Júnior? Ou então, o Marcos, eu estou vendo aí que Eu o tô, eu Marcos tô, está eu aqui. tô aqui, eu tô aqui. É porque eu tava aqui no telefone resolvendo um BOzinho, viu? Diga lá. Tava Então, no assim, telefone. da ideia central hoje, eu vou finalizando por aqui, né? Porque a gente conseguiu atingir o objetivo desses 2 dias e agora realmente o pessoal sentar para escrever e a gente compartilhar isso lá no evento, no estadual. E eu garanto que os 26 que estão presentes aqui vão tudo para o nacional. Não sei a dor de cabeça que vai ter depois, Ari, para levar todo mundo para lá. Cala, minha Nossa Senhora, não, pelo amor de Deus, vamos com calma. Espera o edital sair aí, viu? Tá bom? Gente, obrigado aí pela participação de todo mundo, tá bom? Obrigado pelo professor pela excelente explanação sobre a prática, viu? E aí a gente fica para a nossa próxima oficina. Eu imagino que alguém tenha mais dúvidas. Não, acho que Aqui já estão foi. perguntando quando é que sai o edital. Já estão querendo ver o Pronto, pois edital. é. É aqui, tá certo. Edital, a gente está trabalhando aí, porque o Conasem está fechando um edital nacional, então a gente precisa de algumas definições do nacional para seguir com o nosso estadual, tá bom? Então, em breve está saindo, eu imagino, talvez essa semana, mas eu não posso dizer com certeza, tá bom? Mas a gente está sentando, inclusive, todos os dias, hoje já foi discutido aqui sobre a publicação do edital, tá definindo aí os temas de acordo com o nacional, premiações e etc e tal, tá bom? A gente está nesse Eu só digo uma movimento. coisa: se alguém da oficina for, eu quero a minha passagem com eles para ir acompanhar, viu? Pessoal aí que vai tudo ganhar prêmio depois. Não me bote em maus lençóis, não, pelo amor de Deus. Eu sou apenas um integrante da comissão. Enfim, aí, gente, só dizer que, né, repetir as informações que a gente repete sempre ao final, a frequência foi lançada aí, mais em cima. Eu posso lançar novamente no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo lançar. Cadê? Cadê? Raquel Barbosa perguntou por a frequência. Deixa eu lançar aqui, certo? Enfim, e aí as dúvidas foram sanadas, a frequência eu vou colocar aqui no chat, e os vídeos serão disponibilizados ao final dos 4 módulos. A gente está partindo para o quarto módulo semana que vem, né? Não, mentira, quinta-feira, desculpa. Quinta-feira, nós, né, no mesmo horário, a gente vai ter o módulo, vou pegar aqui, que eu não decorei, né? O módulo sobre. Peraí, gente. Alguém me lembra aí? Não. Vamos lá, o módulo sobre critérios de avaliação da amostra, Ceará que tem SUS e Brasil aqui tem SUS, que é justamente os critérios que a Márcia, que ela é, inclusive, da comissão, ela é do Conasems e é da comissão, né, organizadora do Congresso Nacional, da Mostra Nacional Brasil aqui tem SUS, tá bom? E aí ela vai trazer, vai voltar com a aula de fechamento para todos nós. Se você quiser também participar, professor, você fica à vontade, tá bom? É isso, tá bom? E aí, ficamos assim acordados para 4h30 da quinta-feira. Estamos aqui novamente com o último módulo da aula.
certo? Vou colocar novamente aqui, mais uma vez, para ficar registrado a frequência. Espera aí, deixa eu pegar aqui a frequência. Tá bom? Para quem não assinou, assinar. Frequência tá certo? Pois um abraço, obrigado pela paciência, professor. Chegamos às 18 horas, porque foi muito interessante. Um abraço, pessoal. Até a próxima, Então, viu? tchau, pessoal. Tchau.